hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre As Lembranças do Porvir, que é um romance da Helena Garro, publicado originalmente em 1963, mas se não me engano esse livro foi escrito 10 anos antes. Curiosamente, esse é um romance que fala de um tempo circular, de um tempo pautado pela violência dos anos que se seguiram à Revolução Mexicana, e ele foi publicado em uma década marcada pela violência e pelo autoritarismo que varreram a América Latina por conta das ditaduras. Então parece que, pelo menos no hemisfério sul, de fato o tempo é circular como o romance defende. E muita gente afirma que esse é o livro precursor do chamado realismo mágico, associado ao boom da literatura latino-americana da década de 1960, e eu especifico muito bem esse momento porque teoricamente já havia uma literatura fantástica bastante potente desde pelo menos meados do século XIX ou até mesmo antes disso. Então, não é que esse livro inaugura, em termos globais, uma poética nova, um estilo novo. Na verdade, esse livro antecipa um caminho, algumas tendências que seriam seguidas bem de perto por autores que começaram a publicar ou que começaram a fazer cada vez mais sucesso a partir dos anos 60 do século passado. Mas o fato é que, seja pela ambientação em um vilarejo esquecido e que representa metonimicamente todo um país, e por que não toda a América Latina, pensando nos desdobramentos históricos que sempre se repetem por aqui. Então, seja por essa ambientação, seja pela circularidade do tempo, que permite, neste caso aqui, que os personagens evoquem o futuro como se fosse o passado, ou seja ainda pelo tema da violência como um elemento de aglutinação social inerente às comunidades da América Latina. Então, seja por tudo isso, seja ainda por algumas características ligadas a esse realismo mágico, o fato é que não dá para ler esse livro sem relacionar a escrita da Helena Garro a narrativas como, por exemplo, Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que foi publicado em 1955, ou então, de maneira ainda mais evidente, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que foi publicado em 1967. Então, o livro da Helena Garro, ele fica exatamente no meio do caminho entre essas duas publicações. Então, me parece que esses três livros tocam em temas bastante comuns para a realidade da América Latina, realidade essa que aparece nesse movimento do boom da literatura do período da década de 60, de maneira transfigurada por meio lá do Maravilhoso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse período, então, esse período do modernismo tardio da América Latina, em termos literários. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, então caso você não tenha visto, eu sugiro que veja, assim como deixarei também os links para os vídeos sobre 100 Anos de Solidão e Pedro Páramo. As Lembranças do Porvir recupera a chamada Guerra Cristeira, que é, pelo que eu entendi, um dos desdobramentos da Revolução Mexicana. E isso, de certa maneira, já nos localiza historicamente entre os anos de 1926 e 1929. Eu não sou especialista em literatura nem em história mexicanas. Eu não me lembro de ter visto detalhadamente essa questão da Guerra Cristeira enquanto eu estudava, mas por conta de várias referências que aparecem aqui no livro, eu tive que ir atrás para saber do que a autora estava falando. E, novamente, pelo que eu entendi, a Guerra Cristeira, na verdade, foi um conflito de ordem não apenas política, mas também religiosa, que nos deixa ver duas propostas diferentes de estruturação social e nacional do México daquele período pós-revolução. De um lado, havia os revolucionários liberais e as pessoas que viviam ao norte do país,
pessoas essas que defendiam a necessidade de combater as crenças, as superstições e a religiosidade para livrar o México do atraso. Então, essa separação entre Estado e religião, teoricamente, traria novos ares ao país, modernizaria o país. E, por outro lado, havia os camponeses e as pessoas que moravam mais ao centro ou mais ao sul do México, que são regiões que historicamente foram mais afetadas pela colonização espanhola e que por isso sofreram mais a influência de uma mentalidade católica. Diante disso, os militares passaram a perseguir os membros da igreja e os camponeses passaram a resistir a essa política anticlerical. E, na verdade, isso demonstra que a revolução havia, de certa maneira, perdido completamente aquela sua proposta inicial, sobretudo depois da morte do Zapata lá em 1919. Então, pensando aqui na narrativa do romance, é só pensando nessa revolução que foi perdendo os seus propósitos primeiros, basta notar que os militares que aparecem aqui, eles enganam os indígenas para conseguir mais terras. Então o campo, que deveria ser o coração, que deveria ser o centro, que deveria ser o principal alvo da revolução, acaba sendo convertido em moeda de troca. E esses militares não são nada politizados, eles fazem aquilo que fazem só por seguir as ordens do seu comandante sem questionar absolutamente nada, e isso é um indicativo de que todos aqueles ideais revolucionários já não movem as pessoas, e esse vai ser um ponto muito importante de discussão aqui no livro, ainda que essa discussão apareça apenas de maneira lateral. A autora ela não é explícita em discutir isso, mas diante do tom geral da narrativa, que é um tom bem pessimista para com esses ideais revolucionários, dá para a gente entender que ela está criticando de alguma maneira os desdobramentos da revolução, ainda que não critique a revolução em si, mas eu vou voltar a isso depois. E ainda pensando nessa revolução desvirtuada de um caráter mais popular, basta notar que o enredo de As Lembranças do Porvir se passa em um povoado de interior, e é bem claro que a revolução não chegou até aquele lugar, ou pelo menos as conquistas da revolução não chegaram até ali. Tudo que os moradores de Ixtepec, que é o nome dessa cidadezinha em que se passa o romance, percebiam eram os ecos muito distantes, muito vagos de todos aqueles conflitos que estavam acontecendo em regiões mais centrais do país, de modo que esses moradores tinham de tentar interpretar esses ecos de alguma maneira dentro dos limites daquela pequena comunidade, e é por isso que eles não estão preparados para a chegada e para as ações efetuadas pelos militares naquele lugar. Ao longo do romance, são vários os elementos que sugerem todo esse contexto histórico, mas talvez o capítulo mais significativo quando a gente pensa nessa revolução cristeira, nessa revolta cristeira, seja aquele momento que fala sobre como os moradores de Ixtepec, que havia sido invadida então por esses militares, fizeram uma festa para tentar salvar o padre da região. E aí, para você saber se esse plano deu certo ou não, você vai ter que ler o romance, porque eu não vou explorar muito isso aqui. Mas veja, esse contexto histórico e político também aparece de modo bastante sutil, por exemplo, no trecho em que uma senhora, que representa então esse saber ancestral e mais ligado às crenças populares, sugere a uma determinada personagem que ela prepare uma mistura de ervas para deixar o marido impotente como forma de se vingar, já que esse marido teve um acesso de ciúmes e espancou a mulher. E isso demonstra o apego a essas superstições como um modo de se vingar,
como um modo de explicar ou como um modo simplesmente de entender essa realidade mais política e mais terrena. Pensando nisso, o elemento maravilhoso vai surgir no romance sempre de modo a interromper ou a ressignificar a violência do real. E como essa realidade é ancorada pela perpetuação da violência, o mágico, o imaginário aparecem aqui como única saída possível na maioria das vezes. Então, se nós estamos falando de um tempo e de uma violência que são circulares, o que rompe as repetições é a saída para aquilo que dá ordem ao mundo, e o elemento que propicia esse distanciamento é justamente esse elemento que se liga ao maravilhoso. E veja bem, eu estou falando aqui de maravilhoso e não de fantástico, porque esses mesmos elementos, eles não despertam nenhum tipo de hesitação nos personagens, que é, segundo Todorov, uma das características da literatura fantástica. Então os personagens, eles encaram esses eventos da forma mais natural possível, o que nos mostra que nessa realidade aqui, esses eventos eles não têm nada de estranho, né? Eles podem acontecer sem interromper muito a noção de uma lógica que rege a realidade desses personagens. Se não me engano, no meu vídeo sobre a narrativa de Arthur Gordon Pym, que é um romance do Edgar Allan Poe, eu falei um pouquinho dessa distinção entre o sobrenatural, o fantástico e o maravilhoso. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também. Mas voltando aqui ao romance, é como se a Helena Garro usasse a ficção para repensar e para responder à história. Por quê? Se o discurso histórico é parcial e é usado como um instrumento de poder, então a disputa para saber quem pode ou não se apossar desse discurso é uma disputa igualmente violenta, ainda que de uma violência mais sutil, uma violência mais discursiva. E é contra essa violência que a literatura da autora se coloca como um modo de dar outros sentidos à realidade a partir desse olhar que se debruça sobre aquilo que está na base dos conflitos e que às vezes acaba sendo escamoteado do discurso oficial. Nesse sentido, ao longo da minha leitura, eu me lembrei bastante daquele imperativo que o Roberto Bolanho nos coloca com seus romances, ao mostrar que existe uma obrigação política em não só preservar a memória, mas também em lutar contra o esquecimento para que o passado não se repita. E esse imperativo, digamos assim, que o Bolanho nos coloca, de certa maneira ecoa várias coisas que o Adorno também disse sobre essa luta contra o esquecimento. Não por acaso, a Helena Garro coloca no centro da narrativa várias discussões que dizem respeito ao racismo, ao machismo e a todo tipo de conflito, e privilegia como sujeitos da história aqueles que geralmente são excluídos e invisíveis. Neste caso aqui específico, os elementos privilegiados, digamos assim, ou os elementos que vão ocupar um lugar central nas preocupações mobilizadas pela autora no romance, são as mulheres e os indígenas, que foram os dois grupos que mais sofreram em Ixtepec com a presença dos militares. Com isso, a autora não está negando a história, ela está mostrando que há circunstâncias que extrapolam o discurso oficial. E quem ampara e organiza esses eventos remanescentes, digamos assim, é a ficção, que torna equivalentes o discurso histórico e o discurso individual. Existe um filósofo chamado Maurice Halbwachs que defendia, e aí eu vou simplificar bastante o que o Halbwachs dizia, que a memória individual e a memória coletiva são complementares na medida em que a memória do indivíduo confirma suas lembranças, preenche os seus esquecimentos, as suas lacunas, ao se apoiar e ao se confundir com a memória de um determinado grupo.
Acontece que no romance essa relação é tão estreita que a memória individual se converte em memória coletiva, principalmente graças ao narrador que, diante das individualidades dos personagens, estabelece um movimento de recuperação contínua e coletiva do passado. E esse diálogo entre a memória e a história se torna ainda mais complexo graças ao tempo cíclico, ao tempo circular dessa narrativa. Um tempo que sempre se repete e faz com que seja possível lembrar até daquilo que ainda não aconteceu, já que o futuro está condenado a repetir o passado. E isso permite que o indivíduo transite entre os tempos. Agora, se o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa, então a história não é mais sinônimo de progresso e acaba perdendo qualquer caráter épico, qualquer grandiosidade, já que tudo está fadado a se repetir sempre. Então talvez com isso a história ganhe ares de tragédia, mas uma tragédia esvaziada de sentido. E uma vez que a história não tem mais sentido, ou tem esse sentido esvaziado, a ficção aparece como um modo de organizar racionalmente a realidade, ou organizar ao menos discursivamente a realidade, seja por meio da valorização das vozes como aquelas que ficaram de fora da história oficial, seja pelo surgimento de algo que é da ordem do maravilhoso e que interrompe a racionalidade histórica, como por exemplo aqui no romance, no trecho em que o tempo para, ou então no momento em que dois personagens praticamente evaporam diante de uma multidão, ou ainda no trecho em que uma pessoa vira uma estátua como forma de punição. E aliás, esse último trecho, ele é impressionante, ele recupera tanto a história da mulher de Ló, lá da Bíblia, quanto a história de Eurídice e Orfeu. Então, me parece muito interessante esses pontos de contato possível a partir desse trecho do romance. Então, a ficção, ela vai, e a literatura, enfim, a ficção, ela reorganiza a realidade, seja por meio desses expedientes, ou seja ainda pela força da palavra e da própria linguagem. E esse último ponto faz muito sentido quando a gente pensa em um dos personagens aqui, que é o Juan Carinho. Esse personagem é um político que chega a desafiar o general Rosas, que é o responsável pelos militares que invadiram ali a cidade, e esse Juan Carinho acredita que ele vai conseguir salvar Ixtepec guardando as palavras ruins no chapéu, porque assim, simbolicamente, ele estaria interferindo nas narrativas que se construiriam sobre aquele lugar, sobre aquela pequena cidade. Então, feitos esses prolegômenos, é preciso admitir que é muito complicado resumir o enredo de As Lembranças do Porvir, exatamente porque, graças a esse tempo circular, tudo parece muito diáfano o tempo todo. Então, os fatos concretos que acontecem sempre acabam sendo ou muito ambíguos ou muito reveladores de detalhes da narrativa que talvez seja melhor que você leia por conta própria. Veja bem, eu não costumo ligar muito para spoiler, eu sempre dou vários spoilers nos meus vídeos, mas eu acredito que esse é um daqueles livros em que quanto menos você souber sobre a narrativa, melhor vai ser a sua experiência de leitura. Porém, mesmo com essa dificuldade, eu vou tentar resumir aqui o enredo sem entregar muita coisa. Então, a narrativa se passa nesse povoado chamado Ixtepec, e pelo que eu vi, Ixtepec é de fato o nome de uma cidadezinha que fica no sul do México, mas aqui essa cidade ela aparece ficcionalizada, o que aponta para essa coletividade que só existe na imaginação. E logo nos primeiros capítulos, os protagonistas são os membros da família
Moncada. E, diga-se de passagem, a ordem, digamos, a árvore genealógica dessa família é tão confusa quanto a árvore genealógica lá dos Buendia de 100 anos de solidão. Só que não demora muito para que esse protagonismo da família Moncada se pulverize de modo a criar uma visão muito mais panorâmica do vilarejo ao longo da primeira parte do romance. Esse movimento que amplia o protagonismo da narrativa reforça a presença dos militares na região, e esses militares eles tomaram o poder por meio da crueldade e da violência, principalmente graças ao tal Coronel Francisco Rosas, que, apesar do seu sobrenome e apesar de morar em um hotel chamado Jardim, é um ditador sanguinário que tem prazer em perceber que os moradores da cidade vivem com medo e que, portanto, não conseguem reagir àquilo que ele e os outros militares estão fazendo. E uma das primeiras coisas que esses militares fazem ao invadir Ixtepec é tomar conta do prostíbulo da região. E isso já aponta para o tema da submissão feminina, que é, enfim, um tema que vai ser muito caro aqui ao romance. E esse tema, de certa maneira, se liga a um outro que diz respeito ao modo como o corpo feminino é também um corpo político, já que subjugar aquelas mulheres é determinante para marcar essa vitória dos militares sobre os moradores daquela cidade. Só que ao mesmo tempo a gente percebe que essa vitória ela é relativa, porque na verdade esses militares eles haviam perdido a guerra. Então o poder aparece aqui como algo impermanente, como algo dinâmico. Portanto, essas mulheres elas vão ser peças fundamentais no romance, tanto que, mesmo com essa presença expressiva de personagens masculinos, é bem nítido que as mulheres têm um papel e uma voz muito mais ativa no momento de representar algum tipo de resistência aos militares, por exemplo, ou nos momentos em que é preciso tomar alguma atitude mais enérgica em relação à cidade. E é curioso porque, apesar disso, essas mulheres continuam sendo subjugadas e desprezadas. E cada núcleo de personagens tem ali uma mulher no centro e funciona como uma engrenagem que vai aos poucos movimentando a narrativa, mesmo que a gente só se dê conta desse movimento páginas depois, graças a esse tratamento circular do tempo no romance. Então, ao longo da primeira parte, o narrador se ocupa em explorar esse processo de ocupação de Ixtepec pelos militares, para que na segunda parte os moradores desse vilarejo ganhem mais destaque conforme eles vão procurando meios de oferecer algum tipo de resistência aos desmandos do general Rosas. E tudo isso acaba acontecendo em um período que vai de 1907 a 1927, portanto, pega apenas ali os anos iniciais da tal revolta cresteira. Além do mais, essas duas partes em que se divide o romance acabam sendo bastante diferentes entre si, não só por darem destaque a mulheres diferentes, mas também porque na segunda parte o tempo segue uma ordem cronológica mais definida, ao passo que na primeira parte tudo é ainda mais difuso. Mas, voltando aqui ao enredo, como esses militares não são lá muito competentes, eles mantêm as estruturas de poder por meio da naturalização da violência, e essa violência naturalizada, mesmo horizontalmente, ou seja, uma violência que acontece até entre os moradores, é uma violência ligada, por exemplo, ao machismo, ao racismo, às diferenças de classe, enfim. E tudo isso me fez lembrar bastante lá de Temporada de Furacões, que é um romance da Fernanda Melchor, para o qual já tem vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E também naquele romance nós temos uma narrativa que se passa
nessa cidadezinha esquecida nos rincões do México. Então existem mais esses pontos de contato, digamos assim, nos modos como se descrevem esses espaços entre os dois romances. Então, por exemplo, pensando nessa violência perpetrada pelos militares. Todas as noites, as pessoas que tentam se rebelar contra essa ordem vigente são enforcadas em uma árvore que fica na entrada da cidade para servir de exemplo aos outros. E geralmente essas pessoas são ou os camponeses ou os indígenas, e essa árvore ela vai servir então como esse termômetro para medir o aumento das tensões em Ixtepec, porque conforme a narrativa avança, você vai vendo que o número de cadáveres ali naquela árvore vai aumentando cada vez mais, sobretudo depois do desenlace envolvendo o relacionamento entre o General Rosas e uma das moradoras de Ixtepec. E há também, como eu já disse antes, essa violência sistemática contra as mulheres, isso para não falar da perseguição religiosa, porque as igrejas são incendiadas, os padres são presos, etc, etc. E como o tempo é cíclico e parece que nada muda, a impressão que se tem é que essa violência vai continuar acontecendo indefinidamente. E como eu já disse antes, além das mulheres, outro grupo que vai sofrer bastante com essa violência de modo mais direto é o grupo dos indígenas, que é um grupo marginalizado, inclusive pelas mulheres dessa região. Então eles estão assim no degrau mais baixo da sociedade de Ixtepec. E daí uma coisa que chamou muito a minha atenção é que a maior parte das pessoas dessa cidade é descrita como sendo ou mestiça ou indígena. Só que os personagens indígenas aparecem de maneira meio lateral, exatamente por ocuparem uma posição marginal em Ixtepec, a despeito do fato de que, originalmente, aquelas terras eram indígenas, e essa vai ser uma discussão bem interessante aqui. Essa divisão entre indígenas e mestiços acaba fazendo com que o primeiro grupo seja quase escravizado pelo segundo. Então, quando os militares chegam e tomam a terra dos indígenas, por exemplo, ninguém faz nada, porque todo mundo julga aquilo muito natural. A população ela só vai perceber que tem algo errado acontecendo, ela só vai perceber o perigo que está correndo quando os outros moradores, principalmente aqueles que são mais ricos na cidade, são afetados pelas ações dos militares, seguindo a boa e velha cartilha da hipocrisia, não é verdade? Então talvez o indígena que ganhe mais destaque ao longo do romance seja o Inácio, que é um sujeito que antes lutou na Revolução e por isso ele parece estar muito atento a esse lugar de resistência que ele ocupa, até porque ele é o representante de todo um grupo excluído das tomadas de decisão da cidade. E o problema é que, por essa exclusão, as mãos do Inácio estão quase sempre atadas, tanto que um dos indígenas aqui chega a dizer que eles vivem o tempo infinito de permanecerem calados. E uma vez silenciado, esse grupo vai se anulando diante da sociedade e se torna quase um fantasma que lembra constantemente que, mesmo aqueles que se acham superiores, continuam tendo sangue indígena. Mas se por um lado isso poderia igualar todo mundo socialmente, por outro, não é bem isso que acontece, já que o resto da população aumenta ainda mais a exclusão desses indígenas com medo de terem os seus espaços tomados por esse grupo. Então é muito irônico que quem toma esses espaços seja na verdade o poder militar e ninguém consegue fazer nada para impedir isso, né? Então é muito... Esse livro ele tem várias ironias nesse sentido de que algo ruim acontece pela direção que ninguém estava esperando. Na verdade, eu fiquei com a impressão de que esses moradores de Ixtepec, salvo raras exceções,
são todos muito apáticos. Então, mesmo nos momentos de embate, eles parecem estar apenas respondendo aos militares e não agindo de fato. E quando alguém age, não dá muito certo, como acontece, por exemplo, no final daquela festa que eles organizam e oferecem aos militares, e essa vai ser uma cena bem importante para o romance. As coisas não dão muito bem, o que não significa que o plano não tenha dado certo. E daí você percebe que mesmo quando eles vão agir de maneira mais peremptória, essas ações acabam, enfim, saindo meio descontroladas, meio atropeladas. De resto, mesmo as traições que acontecem aqui com certa frequência, mesmo essas traições, elas não são muito efetivas, e quando elas têm algum efeito, esse efeito é irrisório e diz respeito muito mais a algo alegórico, como na cena em que os personagens assistem a uma peça de teatro na primeira parte do livro, do que um resultado mais político, digamos assim. Só que essa é uma diferença muito interessante, porque na primeira parte do romance, essa peça ela surge como um elemento de resistência, né? Então, uma resistência pela linguagem, uma resistência simbólica, ao passo que na segunda parte já existe um plano mais elaborado, o que sugere uma passagem do campo simbólico para o campo político, ainda que a política também seja muito simbólica. Até mesmo o Nicolás, que é um revolucionário que se opõe de maneira mais ferrenha aos militares, ele faz isso de um jeito quase infantil em alguns momentos. E ao mesmo tempo, a gente percebe que a atuação dos próprios militares também carece de sentido. Eles querem manter a estrutura que lhes favorece, essa estrutura de poder, mas não me parece muito inteligente fazer isso em uma cidadezinha tão isolada. Eles podiam tentar fazer isso em uma outra cidade, mas aí isso reforça a ideia de que eles são meio incompetentes para tomarem uma cidade maior, uma cidade mais preparada para esse tipo de embate, para esse tipo de conflito. Muito mais contundente no romance é a atuação feminina pensando nesses espaços de resistência, sobretudo as ações de uma personagem que começa ali como símbolo de conquista, mas depois acaba sendo responsável por uma grande derrota desses militares. E daí, sobre essa presença feminina, duas personagens acabam se destacando por representarem aquilo que rompe com as estruturas de poder anteriores, e elas fazem isso porque essas personagens conseguem fugir daquele ciclo de repetições movidas pela circularidade do tempo em Ixtepec. A primeira dessas personagens é a Júlia, que mesmo nos momentos em que está fora de cena, aparece à maneira de um fantasma assombrando os outros personagens. Essa moça ela vai ser amante do General Rosas. Na verdade, ele pensa que é dono da Júlia e por isso força a moça a manter relações com ele. E a grande questão é que, por mais que a Júlia se entregue fisicamente ao Rosas, ela deixa bem claro o tempo todo que não gosta dele. Na verdade, em dado momento, surge um personagem com quem a Júlia teve um relacionamento no passado, e isso vai ser determinante para o crescimento da violência do Rosas para com ela, porque ele é um homem bastante ciumento. E como esse general reafirma o seu poder por meio da violência, ele vai passar a agredir a Júlia de maneira cada vez mais enérgica, por não saber lidar com essa mulher que se coloca como uma fronteira que lhe é intransponível, né? Só que mesmo assim, mesmo apanhando, mesmo com toda essa violência, a Júlia continua firme nessa espécie de resistência passiva que ela adota e se torna ainda mais fria para com o General Rosas. E por isso, as pessoas do vilarejo passam a culpar a Júlia por tudo aquilo de ruim
que acontece, porque eles acreditam que o Rosas ele está descontando as frustrações amorosas que ele tem na população. E essa transferência de responsabilidade demonstra ainda mais a hipocrisia, a covardia das pessoas de Ixtepec, já que é muito mais fácil condenar uma mulher do que condenar um general pelo número cada vez maior de corpos que aparecem ali pendurados na tal árvore. Então essa transferência da culpa é muito significativa para a gente entender a mentalidade dos moradores dessa região. Note então como o Rosas ele não está agindo com um interesse militar e político específico. Tudo o que ele faz é movido apenas por interesses pessoais, mesmo de maneira política, mesmo sendo o dirigente daquela cidadezinha, ainda assim ele age muito mais por impulso do que seguindo uma lógica, do que seguindo ali uma estratégia militar. Ele, como militar, ele se mostra um fracassado em momentos como esses. E a partir disso, mesmo aquelas famílias que antes se julgavam seguras por pertencerem ali à elite de Ixtepec, mesmo essas famílias passam a sofrer algum tipo de violência por conta desse desequilíbrio do Rosas, que só depois de muito tempo decide mudar o alvo dessa crueldade que ele passa a exercer de maneira cada vez mais rígida. Portanto, nós temos aqui alguns pontos interessantes sobre a Júlia. Primeiro, que ela é alvo dessa violência pessoal do Rosas, mas ela também é alvo de uma violência social que está ligada a toda a comunidade. Além disso, essa personagem é vista como a Eva culpada por levar a desgraça a essas pessoas. Mas ainda assim, ela se mantém como essa pessoa indócil, como essa mulher que não se submete. Outra coisa importante é que, por mais que a Júlia seja vista negativamente de um ponto de vista social, por encarnar essa imagem da prostituta e por não corresponder às investidas do Rosas, isso me fez lembrar bastante lá a música Gemia Zeppelin, do Chico Buarque, mas enfim, mesmo sendo vista negativamente de um ponto de vista social, a Júlia é sempre descrita como tendo uma beleza quase etérea, imaculada, angelical, e tudo isso se reforça graças ao que acontece com ela no fim das contas. E o destino da Júlia, de certo modo, acaba mostrando aos moradores de Ixtepec que é possível romper, é possível fugir da circularidade do tempo que domina aquele lugar, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes no que diz respeito a isso. O fato é que a Júlia ela tem uma construção muito ambígua, porque ela é uma prostituta, mas ela recebe atributos sublimados e virginais. E essa ambiguidade também vai afetar outra personagem feminina de destaque, mas dessa vez um destaque na segunda parte do romance, que é a Isabel. A Isabel é uma menina que nasceu na família mais tradicional de Ixtepec. Ela sempre foi protegida e por isso ela surge no enredo como esse símbolo de uma pureza intocada. Só que a Isabel acaba vendo no destino da Júlia um modo de conseguir favorecer um parente que está preso. Eu não vou dizer que parente é esse. Mas o fato é que então a Isabel ela se torna amante do general Rosas e a partir desse momento ela passa a ser descrita como uma mulher mais erotizada, digamos assim. Exatamente por isso, assim como a Júlia na primeira parte, a Isabel também vai ser julgada pela comunidade na segunda parte do romance, porque afinal de contas ela está se deitando voluntariamente com um inimigo, com uma pessoa que está sendo ali o tirano de Ixtepec. É como se ela estivesse traindo não só a sua família, mas todo o seu povo, porque ninguém sabe que a Isabel tem um propósito muito específico
com essas ações. Ninguém sabe que ela está fazendo isso só para tentar ali tirar esse parente da cadeia. De modo que as atitudes dessa personagem, elas vão na contramão dos costumes que se esperariam de uma moça de boa família, e isso choca todo mundo, fazendo com que a Isabel logo perceba que à mulher não é dado demonstrar os próprios desejos. Tanto é assim que mesmo o Rosas, que é esse homem truculento, ele não sabe muito bem o que fazer em relação a essa mulher que é tão segura daquilo que quer e que demonstra isso de maneira muito firme. Por isso, a Isabel ela fica oscilando entre as imposições que a sociedade lhe coloca e esses impulsos pessoais dos quais ela não pretende abrir mão, custe o que custar, e ela vai pagar um preço bem alto por manter essa posição até o fim do romance. Então veja, essas duas personagens femininas, elas são condenadas socialmente porque elas não se conformam, elas não aceitam ocupar esse lugar de passividade atribuído às mulheres. No caso da Isabel, isso é ainda mais palpável porque ela sempre disse, por exemplo, que ela não se casaria, ela sempre fez aquilo que quis, ela dizia sempre que tinha planos de sair da cidade, nem que fosse sozinha. Não por acaso, mesmo condenada por todos, é a Isabel quem consegue impor uma vitória ao general Rosas, especificamente, depois de fazer ele passar ali por uma espécie de crise de consciência em dado momento, por não saber se cumpre uma promessa que fez a ela ou se mantém o seu posto de militar honrado. E daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente como tudo isso se resolve, mas isso tem relação com aquele parente dela que está preso. Então, por esse desfecho bastante trágico, digamos assim, o perdão ele até é oferecido a Isabel, ainda mais diante de todas as tragédias que acontecem nesse meio tempo. Mas como esse perdão implicaria em abrir mão de algumas coisas, ela prefere ser castigada, mas esse castigo também faz com que ela rompa com a circularidade de Ixtepec. O destino final da Isabel é um destino que também se opõe a esse círculo fechado que a cidade representa. Porém, enquanto a ruptura da Júlia é bastante positiva, mesmo tendo consequências apenas pessoais, a ruptura da Isabel é negativa, embora tenha consequências políticas mais explícitas. O problema é que, ao romper com a estrutura de poder, a Isabel desafia a base que sustentava toda a comunidade de Ixtepec. Então perceba que aquilo que eu falei para vocês antes, que parece que o tempo se repete sempre, ele aparece até mesmo na disposição dessas personagens, porque parece que a Isabel repete de maneira um pouco alterada o destino e as ações da Júlia, que por sua vez parece repetir as ações e o destino de outras pessoas. Então veja que as duas personagens, elas acabam funcionando como esses lados opostos de uma mesma moeda, porque se por um lado a Júlia é essa mulher desejada, por outro lado a Isabel é essa mulher que deseja, que expressa os seus desejos, e ambas apontam para essa imobilidade feminina naquele espaço, porque em Ixtepec não é dado à mulher agir socialmente, pelo menos não de maneira tão direta quanto elas, só que essas personagens agem apesar de todas as consequências. Então, romper com essa cidade implicaria em romper com esse tempo circular que aprisiona os moradores. E é por isso que essas rupturas vêm sinalizadas por um elemento que se liga ao maravilhoso. Então, falando em Ixtepec, essa cidadezinha cujo tempo é marcado pela circularidade, talvez a coisa mais curiosa e bem urdida do romance seja o fato de que quem narra todos esses eventos é a própria cidade. E aí eu volto
aquela noção que eu disse antes sobre a união entre a memória individual e a memória coletiva, porque a memória individual do espaço da cidade nada mais é do que a soma das memórias de todos os seus habitantes, o que faz da própria cidade uma testemunha ocular da história que está sendo narrada. E é essa posição privilegiada que permite a esse narrador transitar tão livremente entre o passado, o presente e o futuro, e assim a Helena Garro une o tempo e o espaço na tessitura do romance. Exatamente por isso eu falei antes que não dá para dizer que só um personagem ocupa o posto de protagonista desse livro, porque quem ocupa esse lugar é o próprio espaço, o que sugere essa união entre o sujeito e a terra, recuperando aquele impulso primeiro dos revolucionários, porque ao contrário do que possa parecer, como eu disse no início do vídeo, o romance ele não é uma crítica à revolução, mas sim ao modo como ela foi aos poucos perdendo aquele caráter original e popular que tinha. Daí é que vem primeiro essa voz coletiva que às vezes narra tudo na primeira pessoa do plural, como se falasse por todos os personagens da cidade, por todos os habitantes da cidade, e segundo, isso acaba dando origem à circularidade do tempo, acaba reforçando a circularidade do tempo, porque esse é o tempo da memória sempre recuperada, sempre repetida, mas também é o tempo de um espaço que sabe que a estrutura social e o abandono por parte do Estado impedem o progresso e fazem com que todos esses ciclos de violência sempre se repitam. E é por isso que, logo de início, a própria cidade, por meio dessa voz narrativa, já nos diz que não existe fora da memória. Então, o primeiro parágrafo do romance diz o seguinte: aqui estou sentado sobre esta pedra aparente. Só minha memória sabe o que contém. Vejo-a e me recordo. E como a água vai para a água, assim eu, melancólico, venho me encontrar em sua imagem coberta pelo pó, rodeada pelas ervas, fechada em si mesma e condenada à memória e a seu espelho variado. Vejo-a, vejo-me e transfiguro-me em muitas cores e tempos. Estou e estive em muitos olhos. Eu só sou memória e a memória que de mim se tenha. Essa memória que, como o título sugere, fala do passado ao antecipar o futuro, ou, na direção oposta, antecipa o futuro ao se debruçar, ao narrar o passado. Então, essa memória ela diz respeito a esse tempo circular que sempre se repete, e por falar nesse título, ele tem essa contradição entre o passado e o futuro que já nos entrega algumas leituras possíveis do romance, porque essa contradição ela vai aprisionar o sujeito em um presente contínuo que não avança para o futuro e não recua para o passado. Esse título ele sugere que o passado determina o futuro, o que é muito importante pensando nesse discurso político que subjaz a narrativa, além, é claro, de apontar para esse tempo cíclico em que tudo se repete porque as ações do presente e do passado se acumulam umas sobre as outras em direção ao futuro. E esse tempo é quase mais um personagem do romance. E como eu disse, a autora ela vai criticar o modo como a revolução foi sendo desvirtuada e não a revolução em si. E isso também se liga, de certa maneira, a essa circularidade do tempo. É como se a Helena Garro estivesse nos mostrando uma visão bastante pessimista, segundo a qual fatalmente os sistemas de opressão vão se repetir. Então, se não há tempo, ou se o tempo não representa mudança, se o tempo não representa progressão, não dá para manter uma postura revolucionária, já que toda chance de transgredir ou de mudar as estruturas sociais se torna irrelevante. Só que, ao mesmo tempo, a autora nos indica uma solução e nos mostra uma saída possível para essa, digamos, impossibilidade social, porque
ela nos mostra que para romper esse ciclo tão paralisante, é preciso fazer aqui como a Isabel, é preciso fazer como a Júlia. Então, é preciso fazer da revolução um exercício cotidiano, um exercício igualmente circular. É preciso que as revoluções elas rompam com elas próprias em vários momentos, sempre buscando manter um estado de coisas o melhor possível para todas as pessoas, né? Então me parece que essa questão política fica posta aqui, ainda que apareça por meio desse discurso que por vezes aponta para algo que é da ordem do maravilhoso. Veja bem, eu percebi recentemente que os 3 últimos vídeos do canal este ano são vídeos em que eu falei de romances que tratam desse tempo circular, né? Ao Farol, da Virginia Woolf, que foi ao ar na semana retrasada, o Tango de Satanás, do Laszlo Krasna-Horkai, que foi ao ar na semana passada, e agora aqui As Lembranças do Porvir, da Helena Garro. Eu espero que isso não signifique, não seja uma mensagem do universo nos alertando para o fato de que nós estamos em um ciclo que sempre se repete, porque eu acho que eu não aguento mais essas repetições todas. Mas enfim, falando sério agora, me parece que essas discussões todas sobre o tempo são muito apropriadas para esse período do ano que nós estamos, que é um período em que a gente sempre pensa em renovação, a gente sempre pensa que as coisas vão mudar de uma hora para outra magicamente depois que der meia-noite, só que a gente sabe que não é bem assim, né? Então talvez seja interessante a gente tomar cuidado com a circularidade das coisas, porque está nas nossas mãos fazer com que elas se repitam ou não, certo? É isso, então fica aqui a dica deste livro excelente, ainda que não seja um livro muito fácil, mas eu acho que a leitura vale a pena, certo? Vou deixar então lá embaixo os links para todos esses vídeos que eu fui citando ao longo dessa minha fala. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.